Olá a todos, tudo bem? Eu me chamo Thaisa Queiroz e nós vamos entender como funciona o transporte vesicular entre o retículo endoplasmático e o aparelho de Golgi, ou também chamado complexo de Golgi. Então, aqui nós vamos entender como acontece o transporte dos produtos fabricados pelo retículo endoplasmático, para o complexo de Golgi. Mas para contextualizar, precisamos entender o início do processo, que acontece através dos ribossomos. Então, os ribossomos, eles são responsáveis por fabricar as proteínas. E também é importante a gente lembrar que o retículo endoplasmático, o tipo rugoso, é aquele que apresenta ribossomos em sua superfície. E esses ribossomos, que estão na superfície do retículo, eles vão produzir e vão entregar as proteínas para o lúmen do retículo endoplasmático. Algumas dessas proteínas, que chegaram ao lúmen do retículo endoplasmático, vão ser modificadas e vão permanecer no retículo. Mas existem outras, que vão passar por essas modificações e vão ser secretadas do retículo endoplasmático. Essas moléculas modificadas que saem do retículo endoplasmático vão ser transportadas e enviadas ao complexo de Golgi através de vesículas. Essas vesículas, elas são formadas por membrana, elas são pequenas e são esféricas, são redondas. O complexo de Golgi, ele está localizado na célula entre o retículo endoplasmático e a membrana plasmática. Então, ele fica ali no meio. O retículo endoplasmático, só para lembrar, ele está próximo ao núcleo, tá? E ele possui, o retículo, uma membrana contínua com a membrana do núcleo. E por que é importante que o complexo de Golgi esteja entre o retículo endoplasmático e a membrana plasmática? Isso é importante porque as vesículas, elas vão sair do retículo endoplasmático, vão passar para o complexo de Golgi e depois vão chegar até a membrana plasmática, por exemplo, Isso vai acontecer, por exemplo, se for uma via exocítica, mas a gente vai entender melhor. É importante dizer que a morfologia do complexo de Golgi é dada por cisternas, que são como se fossem bolsas achatadas que não estão conectadas entre si, mas elas estão bem próximas. Então, essas cisternas do complexo de Golgi, elas recebem nomes, tá bom? Essas cisternas, as cisternas, na verdade, que são voltadas, estão próximas ao retículo endoplasmático, são chamadas de face cis, enquanto as cisternas voltadas para a membrana plasmática são chamadas de face trans. Então, o material que é produzido e é modificado no retículo endoplasmático vai ser transportado para o complexo de Golgi através de vesículas. E essas vesículas são como se fossem bolinhas ocas, tá? Então, essas vesículas, elas vão chegar na face cis do complexo de Golgi, essas bolinhas, essas vesículas, vão então passando de cisterna em cisterna até que saiam na face trans. Então, as vesículas chegam na face cis, passam por cada uma das cisternas e saem na face trans. Depois que essas vesículas saem da face trans, do complexo de Golgi, elas vão em direção à membrana plasmática. Durante esse processo de transporte de cisterna em cisterna, as moléculas que estavam dentro das vesículas, elas vão sofrendo modificações no lúmen do complexo de Golgi, ou seja, no interior do complexo de Golgi. E depois que essas vesículas saem da face trans do complexo, elas podem ir, então, em direção à membrana plasmática. Isso acontece porque nas cisternas do complexo de Golgi, lá dentro dessas cisternas, existem várias enzimas. E cada cisterna vai ter seu grupo de enzimas. Então, conforme as moléculas vão passando por essas cisternas, as enzimas que estão no lúmen vão realizando modificações nas moléculas. É importante dizer que nem todas as vesículas que saem do complexo de Golgi, pela face trans, vão ser destinadas obrigatoriamente
para a membrana plasmática, tá? Existem outros locais, né, para onde essas vesículas podem seguir, como, por exemplo, para os lisossomos. Mas aqui, o foco é realmente entender a movimentação dessas vesículas do retículo endoplasmático até a face final, né, que é a face trans do complexo de Golgi. Espero que tenha ficado claro esse transporte vesicular. Bons estudos e até a próxima!